conhece, o meu nome é Maria. Eu sou aqui do Mental Talks. E hoje eu convidei o Bruno, médico, que não pode falar doutor Bruno, Não, Bruno, só tá bom. para falar um pouquinho com a gente sobre o poder da palavra. Na verdade, o tema foi ele que escolheu e eu achei que ele escolheu muito bem. Eu tô super animada para essa live, porque ele vai passar um conhecimento muito interessante pra gente. Só pela nossa pré-conversa eu já percebi. Sim, Bom, Bruno, sim, fica à vontade se quiser se apresentar, falar um tá. pouquinho do seu trabalho. Eu queria cumprimentar o Lucas, que entrou, o pessoal, de Tadeu, a Ana Lu, blogueirinha Ana Lu, tô acompanhando ela nas redes sociais. Bom, eu tive a liberdade de escolher o tema com a Maria, quando eu fui convidado, né, do Mental Talk. E me veio muito forte, né, o poder da palavra, porque a minha própria história profissional vem isso à tona muito forte, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, Maria? A gente aqui está dando uma boa mensagem, levando um bom conteúdo para o pessoal. Eu conheci um pouco a sua história. A breve história que eu conheci sua, já tiro o chapéu para você. E, Muito e eu, obrigada assim, eu e eu sou que médico, agradeço a sua presença aqui. certo? Eu sou médico de formação, né? Mas só que no meu primeiro ano de formado, eu aprendi a ferramenta mais valiosa que a gente geralmente não aprende na faculdade, né? A gente tem uma formação tradicional, né? Focando na doença, no tratamento, e eu aprendi essa ferramenta é ouvir. Você ouvir a pessoa abertamente, com o coração, você consegue identificar através das palavras dela, dos gestos dela, dos pensamentos dela, você consegue identificar o porquê que ela está naquela doença, porquê que ela está construindo aquele mau hábito, né? E identificando isso com o tempo, eu comecei a explorar junto com os pacientes esses pensamentos, essas palavras, ajudar eles a ressignificar. E isso tem sido, na consulta, muito mais efetivo do que uma receita carimbada, né? Eu consigo puxar eles para um entendimento melhor, ressignificar junto com eles, e com isso eles conseguem realmente realizar uma mudança na vida deles, né? Todos os nossos hábitos, a nossa forma de agir na vida, a nossa forma de pensar, ela começa com um pensamento. Se esse pensamento ele vem distorcido, acontece uma série de reações a partir desse pensamento distorcido que vai te levar para um mau hábito, que vai te levar para um mau pensamento, uma má palavra, né? E a gente vai explorar bastante isso aqui, porque a partir dessas minhas experiências pessoais em consultório, eu comecei a estudar a fundo neurociências comportamentais, eu comecei a estudar programação da neurolinguística, né? O poder da palavra na nossa mente muda a química do nosso cérebro conforme a gente pensa, conforme a gente vê o mundo. E isso é fundamental para a gente ter uma vida mais saudável, para a gente ter uma vida mais feliz, mais leve, né? E a partir daí eu trouxe umas ferramentas, trouxe um fluxograma que eu vou explicar direitinho e a galera que está assistindo aí vai se identificar muito com isso, porque é a nossa vida, é o nosso dia a dia. E a gente age muito na inconsciência. A gente não traz tanta consciência para o nosso dia a dia, para nossas palavras. E com essas ferramentas, você vai se tornar mais consciente disso. E aí você vai conseguir ser o protagonista da sua vida. E aí você vai conseguir direcionar melhor seus pensamentos, suas palavras, ressignificar, né? E Uhum. eu trouxe essas ferramentas aí para o pessoal. Bom, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, tem três campos, né? Eu trouxe três campos para o pessoal. Eu vou até exemplificar aqui, ó, nessa luzinha aqui, ó, quem está entrando aí, o Victor, Stephanie, todo mundo que está entrando, a Maria falando que gosta de PNL. Oi, PNL vai Maria. direcionar nossa vida, PNL. Então, a partir dos meus estudos, né, de comprovações também, antes de ir para esses três campos que eu coloquei aqui na luzinha, eu queria dar um exemplo de um cientista japonês, Masaru Emoto, e esse cientista, ele provou à risca o poder das palavras, né? Ele colocou em experimentos potes,
na mesma situação, fechados na mesma situação, com alimento dentro, por exemplo, arroz, com água. E passar do tempo, ele colocou esses potes colocou rótulos desses potes com palavras negativas e em outros potes com palavras positivas. Outros potes em ambientes mais negativos e em outros potes em ambientes mais positivos. E com o passar do tempo, 3, 4 meses, ele foi analisar esses potes. E os potes com palavras negativas em ambientes negativos, eles estavam... A molécula da água no microscópio, ela estava mais distorcida. Ela estava totalmente desfigurada. Então, esse exemplo é muito bom para quem é mais cético racional, como eu, para exemplificar que a palavra vai ter o seu poder dentro de você, dentro da sua realidade. Nós somos feitos de 70% de E se água, isso né, acontece Maria? com água, com comida, imagina com a gente, né? Exatamente. Nós temos 70% de água dentro do nosso corpo. Então, o pensamento que a gente tem, a palavra que a gente emite, vai reverberar dentro da gente, quimicamente falando, né? Não é só a energia, o padrão energético, que também é outra coisa que a gente pode conversar, mas quimicamente falando, comprovadamente, isso vai alterar nosso padrão, nosso humor, né? Se a gente vai se tornar mais pessimista, mais otimista, vai ajudar a gente a realizar nossos objetivos ou não, né? Pessoal entrando, João, Vera, Felipe, ó, o Madeira entrando também. Madeira é Madeira Goulart, mas não é meu parente não, tá? Ele é meu amigo mesmo. Então, pessoal, para quem chegou agora, eu montei um fluxo de 3 campos aqui para a gente direcionar, né? É bom a gente sempre entender melhor a situação que acontece aqui para sair daqui, para ter mais clareza, para a gente poder ressignificar, né? Então, tem o pensamento, o campo do pensamento, o campo da palavra e o campo da ação. Os 3 campos são importantes, só que a gente tem que entender a nossa maior atuação. Tem muitas pessoas que defendem a linha do poder da mente, né? Poder de controlar o pensamento. Eu acho isso um pouco perigoso. Por quê? Porque é muito difícil a gente atuar nesse campo aqui. Nós temos, Maria, 600 milhões, mais ou menos 600 milhões de pensamentos por dia. Meu Como é que a Deus. gente vai gerir isso? Como é que a gente vai direcionar eles? E muitos desses pensamentos é fruto das nossas emoções. E emoção a gente não controla, a gente sente, ela vem. Sim. Entendeu? Então, esse pensamento, muitas vezes, né? Esse pensamento, ele vem fruto o quê? De crenças que a gente tem na nossa vida, né? Da criação familiar, por exemplo. Esse pensamento, ele vem de traumas, de Memórias. experiências, memórias, exatamente, exatamente. Então, o pensamento, ele tem origens muito mais profundas do que a gente acredita, tá? Ó o Denis entrando, o João. Isso aí, bem-vindos, gente, bem-vindos. Estou falando aqui, iniciando aqui o nosso fluxograma dos campos de ação, né? E esse pensamento aqui, muitas pessoas tentam gastar energia com isso aqui. E é uma energia que, na minha opinião, na minha visão, não é bem gasta. Porque, como eu te falei, 600 milhões de pensamentos por dia, é difícil a gente ter esse controle, né? Só que a partir do momento que vai para o campo da palavra, né? O que é a palavra? Na minha visão e na visão da neurociência. A palavra é a tradução de como a gente está. É a tradução de como a gente está vendo o mundo naquele momento, do nosso sentimento naquele momento. A palavra é isso. Através da oralidade, a gente se conecta com as pessoas, a gente se conecta com a gente mesmo, a gente traduz o que a gente vê no mundo, entendeu? Então, o campo da palavra é o campo que a gente vai atuar para mudar a nossa vida de fato. É o campo que a gente vai usar para ressignificar. É o campo que a gente vai para redirecionar. Né? Às vezes vem o pensamento, depois mais para frente eu vou usar as técnicas e tudo vai fazer muito sentido para as pessoas. Ao vir um pensamento, a palavra é uma forma de digestão desse pensamento. Só que você vai escolher o seu processo de digestão desse pensamento. Né? Através das técnicas que eu vou falar, vai ser muito simples, vai fazer muito sentido. E nem E sempre é fácil essa passar nossos palavra, pensamentos para palavras, né? Acho que é uma das isso, coisas nem mais difíceis que sempre. tem. Também tem técnicas para isso. Aguarde, eu vou falar as técnicas para isso. A gente tem que mostrar, porque assim, é muito fácil a gente falar,
mas mastigar isso e levar para as pessoas de maneira didática, eu acho que é a grande mágica da vida da gente estar aqui, né? Que é isso que conecta a gente, é isso que vai fazer a gente ajudar mesmo as pessoas. Então, nesse campo, a gente tem que ter a ciência de que a gente tem o poder da ação, a gente tem o poder da mudança, a gente vai conseguir direcionar. Só que para essa palavra ela ser redirecionada, você tem que ter 3 frases na sua mente muito forte, na sua mente e no seu coração, né? Tem que acreditar de verdade nessas 3 frases, né? Primeiro de tudo, é você ter a certeza que existe várias formas de ver a mesma situação que você está vivendo, certo? Então, a partir do momento que você tem uma palavra, vai abrir um campo para você. Por exemplo, essa pandemia. Está todo mundo vivendo junto essa pandemia. Está todo mundo imerso nessa pandemia. Por muito tempo, falando da minha própria experiência, por eu ser médico e estar ali na linha de frente, né, a preocupação à flor da pele, no começo de contaminação, colegas meus tendo a forma grave da doença, por muito tempo veio a palavra de crise, a palavra crise no meu pensamento. E eu comecei a reproduzir como palavra, crise, crise. E aí estava me fazendo muito mal. Isso diminuiu o padrão de energia. Porque a partir do momento que você fala uma palavra, a sua química do cérebro muda, seus hormônios mudam, serotonina, ocitocina. A gente pode falar isso depois, em outra live, porque não vai dar tempo de falar esses hormônios para o pessoal. Mas eles regem o que acontece na sua mente a partir da sua palavra, né? E quando eu redirecionei essa palavra como oportunidade, abriu outro campo para mim. Abriu outro campo. Quando você fala... Acho que é o famoso copo meio cheio ou meio vazio, né? Depende de Exatamente. como você vê a situação. Exatamente o que você falou, Maria. Exatamente. Então, quando eu redirecionei para oportunidade, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, começou a abrir novos campos para mim. A oportunidade de quê? De ser mais útil. A oportunidade de me conectar mais com a minha família. A oportunidade de fazer coisas em casa que antes eu não tinha tempo, mesmo sendo médico, eu diminuí meu volume de plantão, de trabalho. Oportunidade de ajudar pessoas que estão precisando mais, principalmente mais nessa pandemia, né? nessa oportunidade, né? Porque eu já ressignifiquei essa palavra. E isso é importantíssimo para os próximos passos, né? Essa palavra inicial é importantíssima. Tá tudo muito claro aí, pessoal? Tá fazendo sentido? Quem está escutando? Maria, tá captando bem a Para mim. mensagem? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar que o Bruno responde. Isso mesmo. Então, assim, esse conteúdo que a gente está mostrando aqui, eu e a Maria, para vocês, surgindo dúvida, por isso que existe a live. Surgindo a dúvida, vocês falam para a gente. Ó, tenho dúvida nisso aqui, não fez sentido isso aqui, tenho dificuldade nisso aqui, a gente vai dando feedback na hora, né? Isso que eu acho a mágica da live, né? E então essa palavra você direciona, esse campo você direciona. Eu recebi uma pergunta hoje que em situações muito difíceis, o que eu faço, né? Em situações muito desafiadoras, o que eu faço? É exatamente aqui que mora a resposta. É no campo da palavra. Vai vir os pensamentos, depois a gente vai aplicar uma técnica juntos. Vai vir os pensamentos e você vai nesse campo da palavra e você vai digerir e direcionar da forma que é melhor para você, certo? E o último passo, depois e também tem um terceiro passo importante da palavra, tá, Maria? Então, assim, a ter certeza que tem novos caminhos, novas formas de ver, tem a autoconsciência, né, da gente se analisar, a gente prestar atenção. Isso, perfeito. Maria, parece que foi certinha essa pergunta, Maria. Olha o que a Maria perguntou. Eu tenho uma pergunta. Como lembrar de redirecionar as palavras? Vai fazer muito sentido isso quando a gente for para as técnicas. Mas o segundo passo que é importante a gente ter quando a gente vai redirecionar a palavra é a autoconsciência, que é aí que mora um pouco da sua pergunta, Maria. Autoconsciência que é você se analisar o que você está falando, que pensamento que chegou para você. Só que essa análise é importante você não ter julgamento, você não ter culpa, você não Outra coisa ter comparação. Exatamente. Você tem que ter compaixão, você tem que acolher o seu pensamento. Você não e pode também, negar o que... e Oi? também fazer isso em um momento de estresse, de nervoso ou até de desespero, né? Sim.
Sim. É importante, assim, quando tem um nível de estresse muito alto, quando o estresse sobe, a emoção sobe e a inteligência vai descer. Nossa capacidade de raciocinar vai descer, é natural, uma balança. Então, às vezes, é importante a gente respirar fundo, deixar a poeira baixar um pouquinho, preferir o silêncio, né? Nessa situação é importante. Então, com isso, depois a gente vai levando, com a calma que vai vindo de novo, vai restaurando, a gente vai buscando a autoconsciência. A gente reconhecer o nosso estado atual é importante, sem culpa, sem julgamento, repito, porque se você carregar culpa, julgamento, comparação, você vai paralisar, você não vai conseguir progredir. Você tendo esse reconhecimento, com compaixão com você mesmo, você vai conseguir direcionar de uma maneira muito tranquila esse pensamento, essa palavra. Se tem uma pessoa que você mais ama nesse mundo, é você mesmo, entendeu? Então você vai querer esse bem para você, né? E o terceiro passo, para esse campo de palavra ainda que a gente está no campo da palavra, que é o campo que a gente atua, como eu falei aqui. Então, o terceiro passo ao Felipe, o Fábio, todo mundo que entrou aí, bem-vindos. A Glaucia. A Glaucia é minha mãe, Maria. Olha só, tá vendo É, aí? É. perdona, Klaus. Então, nesse. Entendeu, Maria? A Maria achou ótimo. Isso aí, Maria. Vem com a gente, vem com a gente. Então, o terceiro passo desse campo da palavra mesmo, que eu acho muito importante, é fundamental para mim, é a cereja do bolo para você realmente direcionar, conseguir direcionar a sua palavra, é você ter fé. Fé é um acreditar inabalável. Você acredita de uma maneira inabalável. Só que o que você tem em fé? Você tem que ter algumas âncoras nessa fé. Depende muito, isso é muito individual, né, Maria? Você tem fé em quê? Em Deus? Você tem fé no amor? Conhecendo a sua história que você me falou, você tem fé o quê? Na família? Você teve muita fé na sua família no seu processo, né? Então você tem Sim. que buscar qual que é a sua fé. Você tem fé em você, que sempre temos que ter fé na gente, na sua felicidade. Isso que vai te dar o combustível principal para você impulsionar na mudança, para você direcionar a sua palavra. Isso é importantíssimo. E eu acho muito legal isso que você falou de no que você tem fé. Porque a maioria das pessoas relacionam a fé a Deus. Sim, E fé não é sinônimo de Deus. Você pode sim, ter, assim, você pode ter fé em Deus, como você pode ter fé em outras coisas, igual você disse, no amor, na família, ou fé que tudo vai dar certo. A fé não depende de Deus, de uma única coisa, né? Tem, sim, ateu tem fé também, todo mundo pode sim, ter fé. sim. Eu tenho muita fé em Deus, assim, mas eu tenho fé também no amor, na minha família, eu tenho fé em mim. Sim. Então isso é importante, porque essa fé carrega que nem o significado próprio da palavra, né? Fé é um acreditar inabalável. Se você acreditar ou desejar, o obstáculo pode derrubar esse desejo, esse acreditar. Agora, se você ter fé, isso não vai abalar. E aí você vai conseguir direcionar, o fardo que você carrega vai ficar mais leve, né? E o último passo, né, no fluxograma. Então, 600 milhões de pensamentos por dia. A gente tem nesse campo aqui, só pouquinho pensamento, né? Quase nada. Quase nada de pensamento nós temos por dia. E então a gente atua muito pouco aqui. Quem busca atuar aqui vai gastar muita energia. Então o nosso foco é a mudança daqui, da palavra. Que aí a gente, nem que seja a palavra depois do pensamento na própria cabeça ou na palavra falada mesmo, né? E isso que você falou dos pensamentos, eu acho que a maioria dos pensamentos a gente nem repara que tem. A gente pensa Não. coisas que a gente nem lembra que pensou, que a gente nem repara. Porque é pra fazer qualquer coisa a gente pensa, né? A gente tá Sim, pensando 24 horas por dia. Então sempre sim. tem alguma coisinha martelando na cabeça. E a natureza do nosso pensamento, Maria, é de acordo com nossos antepassados mesmo, histórico, comprovado, é que nós focamos no negativo através dos nossos pensamentos. Por quê? Ó o Bruno aí. E aí, Brunão? Então nós focamos no negativo por questão de sobrevivência. Os homens das cavernas, que a gente está vivo por causa deles, porque eles perpetuaram as espécies, eles focavam no negativo porque eles precisavam sobreviver. Agora a gente não precisa mais disso. A gente consegue Sim. redirecionar, a gente consegue refletir sobre isso, né? Ó, a Luísa entrou aí. E aí, Luísa? Então, esse é o campo que a gente mais atua, é o campo das palavras, baseado naqueles 3 passos fundamentais que a gente tem que ter em mente sempre para a gente redirecionar essa palavra. Mas a conclusão de tudo, né, onde você vai fincar a bandeira da mudança, do redirecionamento da palavra, é a ação. É a ação.
é o campo mais desafiador, Maria. Por quê? Porque é o campo que você vai gastar energia. Que é o campo que vai precisar do seu movimento para você redirecionar a sua palavra. E quando você tem o pensamento, você vai digerir através de uma palavra e morrer aí, a ação não concluir, você não vai conseguir se posicionar. Você não vai conseguir mostrar para o mundo, para o universo, para Deus, seja o que você acreditar, para você mesmo, o que você está com a intenção verdadeira dessa mudança. Então vai ficar só na palavra. Então você tem que partir para a ação. E quanto mais detalhe você dá para essa ação, maior é o seu sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim superficial, só para o pessoal entender aí que está acompanhando. Né? Você tem um pensamento de, eu quero ficar mais saudável, eu quero emagrecer, quero comer melhor. Esse é o pensamento. Está no campo do pensamento. A palavra é quando você fala, nossa, eu preciso me matricular na academia, eu preciso comer melhor, eu preciso comprar umas coisinhas. Ó, Fernandinha, eu preciso comer melhor, eu preciso ir para academia, eu preciso fazer atividade física diariamente. Palavras. Agora, se você partir para a ação, que é o gasto de energia, e detalhar essa ação, o que é detalhar essa ação? Eu vou para academia, tal dia, tal horário, vou me matricular na academia tal, e eu vou começar dia tal. Então, você está detalhando. Quanto mais você detalha esse campo aqui da ação, que vem da palavra, você diminui a sua chance de não ter sucesso, né? Sua chance de se sabotar, né? O que é muito fácil. Então, exatamente. Por isso que é bom a gente trazer para o pessoal que Principalmente está quando se assistindo trata aí. de dieta. Exatamente. Todas as mudanças, né, Maria? Todas as mudanças vão tirar a gente da Sim. zona de conforto em algum ponto. Então, se a gente tiver muita noção clara desses três campos, a gente vai trazer clareza para nós. Por isso que eu tô minha vida e faz efeito na vida de muitos especialistas que estudam isso e que aplicam isso. É o Felipe aí. E aí, Felipe? Então, isso aqui é importantíssimo para a gente ter clareza, para trazer de uma maneira mais didática para a pessoa que está enxergando isso e falar, nossa, agora eu consigo ver os campos, agora eu consigo ver de maneira mais clara, agora eu consigo realmente ter a noção de que eu sou responsável pela palavra que eu emito e que muitos pensamentos não são meus e muitos pensamentos eu não controlo e tá tudo bem. Mas a palavra, que é a digestão do pensamento, você controla. E isso, dar essa noção para as pessoas é muito importante, Maria, muito importante. Você mesmo falou da sua E história, realmente, né, os pensamentos são. É, e realmente, os pensamentos são da quase corrida. Sua impossíveis de história é muito controlar. importante. Principalmente os pensamentos que a gente não gosta. Os pensamentos bons, ok, é fácil. Mas quando se trata de um pensamento que a gente não gosta, que tá atordoando, né, a gente, é o mais difícil de controlar, de eliminar. Sim, sim, porque foi o que eu te falei, o nosso cérebro, a parte do instinto do nosso cérebro vem lá dos nossos ancestrais. A gente foca no negativo mesmo, através dos pensamentos, muitas vezes. Só que a gente tem que ter noção que esse campo é nosso. Esse campo é você que vai agir. E isso que vai ser a virada, né? Isso que vai ser a virada para qualquer hábito que você for construir, para qualquer mudança que você for realizar, para qualquer mudança de pensamento. E é isso que diz a minha história através das consultas com os pacientes mesmo. E com estudo eu só comprovei cada vez mais, né? Isso, né? Ó a Mayara falando aqui. Perfeito, desenvolvi ansiedade por não conseguir ter controle dos meus pensamentos e com as minhas palavras negativas transmitir essa energia ao meu povo. Perfeito, perfeito. Mayara, ó, Exatamente o que aconteceu comigo. então, mas é isso, nós somos padrões, gente. A gente repete padrão, todos nós somos muito parecidos, né? E você enxergar isso, Mayara, é importantíssimo. Esse campo é muito importante para todo mundo, principalmente para você que viveu isso, que desenvolveu ansiedade. Não se sinta sozinha, porque todos nós, em algum momento da vida, a gente vai ser ansioso, né? O mundo está pedindo para a gente ter um pensamento mais acelerado, né? Eu vi Acho que hoje em dia uma, tem mais ansiosos do que não ansiosos. Exato. Ó, numa palestra que eu vi, né, no celular, por exemplo, você abre o seu celular, se você
zanzar aí no celular, aí, mexer no celular 10 minutinhos, vendo Instagram, notícias, tudo, você tem mais informação em 10 minutos que o imperador de Roma na vida inteira dele. É Então, olha só a verdade. quantidade de Nunca parei pra informação pensar que por a esse gente lado. absorve, entendeu? É uma quantidade muito absurda. Então, o que vive hoje pede para a gente. Com as técnicas que eu vou trazer hoje para vocês, essa noção desses três campos, é para a gente desacelerar, é para a gente voltar um pouquinho para a gente e para a gente ouvir a gente mesmo. Né? Porque eu auxilio muitos pacientes a ouvir eles mesmos. E aí depois eu vejo nos retornos que eles já aprenderam a técnica sozinhos. Eles já estão se ouvindo através disso que eu aplico neles, né? Tá tudo bem, pessoal? Estão entendendo tudo direitinho? Maria, fala um pouquinho a sua história em relação à corrida, Maria. Eu acho Sim. importante. A corrida é uma técnica que eu vou falar, por Da sinal. corrida. O que a Bom, corrida te para quem representou no controle da não sabe ansiedade? muito da minha história, eu tive um quadro bem agudo de ansiedade, vou resumir bem. Foi um quadro bem agudo, foi bem feio. E depois de mais ou menos um mês e meio que começou, eu consegui sair para fazer atividade física. E essa atividade, no caso, foi correr. Eu não corria, eu fui correr porque um primo meu que morava comigo na época me falou: vamos correr. Ele me obrigou basicamente a ir correr com ele. E assim, bem antes, uns anos antes, eu já tinha tentado correr, mas nessa época o meu objetivo era emagrecer. E eu não evoluía nessa corrida. Só que eu também não me importava em não evoluir, porque eu queria emagrecer. Só eu corria, eu chegava, era a balança. Eu só olhava para a balança, não olhava para o meu pace, para minha distância, para nada. E a partir desse momento que eu tava no quadro de ansiedade que eu fui correr, eu tava no momento que a última coisa que eu estava pensando na minha vida era o meu peso. Então eu fui correr a primeira vez. Isso me fez muito bem. A sensação que eu senti foi assim, foi a melhor sensação que eu senti em um mês e meio. Foi o primeiro momento em que eu tive a oportunidade de ficar em paz com os meus pensamentos. Até porque é a primeira vez que você vai correr depois de um tempo sem fazer atividade física não é nada fácil. Eu tava quase morrendo, então ou eu respirava ou eu pensava coisas ruins. E graças a Deus eu tenho para respirar nesse momento. Então, para mim foi uma sensação muito boa. E daí para frente, eu incluí a corrida na minha vida. Então, eu corria 4 vezes por semana, fui aumentando a minha quilometragem. Um tempo, assim, desde que eu era mais nova, eu tinha tentado correr algumas vezes e eu pensava que chegar nos 10 quilômetros fosse uma coisa, assim, surreal, de outro mundo, que para mim era impossível. Eu punha na minha cabeça a palavra impossível. E Que é nesse uma período palavra que eu muito corria, forte para se colocar na cabeça. É uma sim, palavra muito forte. e nesse período que eu tava correndo, em um mês eu tava correndo 10 quilômetros. Sendo que, assim, eu tava totalmente parada antes. E dos 10 quilômetros eu fui pros 21, dos 10 pros 15 pros 21. Fiz maratona, tudo isso em questão de um ano. Um ano praticamente. Um ano e 2 meses. E porque eu fazia isso por amor. E eu tive uma prova esse ano em janeiro. Foi uma prova, foi a mais difícil que eu já fiz na minha vida, que foi a da Disney, que eu fiz a maratona. Foram 4 provas seguidas, é um desafio. Um de 5 quilômetros, um de 10, um de 21, um de 42 quilômetros. Um dia seguido do outro. No primeiro dia era 5, eu fui lá, tudo certo, tudo lindo, voltei. Segundo dia, acordei atrasada, escorreguei, caí da escada, bati o dedo do pé, tava assim, tudo errado. O Uber não chegava, tava tudo errado. Eu pus na minha mente. Pensei, esse dia não é meu dia. Meu Deus, tá tudo errado, não é pra você ir. Aí tudo aquela bobagem que a gente põe na cabeça quando qualquer coisa dá errado. Aí eu falei, não, parou. Se você pensar assim, vai, vai ser péssimo o seu dia. Realmente vai dar tudo errado. Então, pense que vai dar certo, seu dia vai ser ótimo, a corrida vai ser ótima, você tá tendo a oportunidade de estar aqui, de fazer uma coisa que você ama, num lugar maravilhoso. Então, aproveita. Pensa positivo, vai e aproveita. Fui pensando positivo. E nesse dia, eram uns 10 quilômetros, eu fiz o meu
o meu RP de 10 quilômetros. Foi o meu melhor tempo de sempre, assim. Sim, E para mim foi por causa do poder do meu pensamento. com Honestamente, certeza. foi por conta do meu pensamento. Eu tenho certeza que se eu tivesse pensado da hora que chegou aquele pensamento de hoje não é meu dia, hoje vai dar tudo errado, já deu tudo errado, eu teria chegado lá, eu poderia ter caído ali no meio da prova, me machucado, dado uma câimbra, não sei, qualquer coisa, porque a minha maneira de ver, como eu não estudo isso, eu penso da maneira do o que a gente transmite, a gente atrai. Então, quando a gente transmite esses pensamentos negativos, a gente atrai coisas negativas. E eu não estudo, então isso é uma coisa que eu penso sobre energias. E agora o Bruno falando para mim faz muito sentido depois da minha conversa com ele. Sim, sim. E assim, ó, o que que acontece, né? Vem no próprio exemplo seu, Maria, vem no próprio exemplo da Maria, pessoal. Aqui, ela teve vários pensamentos. Hoje não é meu dia, né? Eu só tô dando coisa errada, meu Deus. Quando ela foi para esse campo e ela percebeu inconscientemente, agora a gente pode perceber conscientemente, porque agora a gente já tem essa ferramenta, né? Então, quando você foi para esse campo, você viu que você pode mudar, você pode Sim. ressignificar isso. E aí você partiu para a ação, você correu mesmo, foi e conseguiu concluir, mesmo A tendo caído da Maria escada. mandou aqui caído na prova, porque ela é minha amiga da corrida, a gente foi fazer uma prova, ela caiu de cara no chão no meio da prova. Exatamente. Então, assim, foi o que eu falo. Você falando a palavra, você abre outros campos que você achava que não existiam antes. Então, junto com essa história maravilhosa que você contou, eu queria que você contasse nesse momento mesmo, eu vou para as técnicas, né? Então, a gente tem esses campos, e agora é importante passar para o pessoal que está assistindo as técnicas que, assim, algumas eu uso, outras eu uso esporadicamente, só que qual vai ser a melhor técnica? A sua. A sua vai ser a melhor técnica. Então, aplica. Eu tenho certeza que a Maria, quando começou a correr, qual que era o primeiro valor que ela queria? Emagrecimento. Eu tenho certeza absoluta que ela encontrou outros valores que fez ela se apegar mesmo ao hábito de correr. Então a gente tem que começar para reconhecer o que vai vir de bom para nós. Então a gente tem que se dar essa oportunidade, né, do primeiro passo. E vamos para as técnicas então. Técnicas para reformular pensamentos e direcionar suas palavras. É importante a gente aplicar essa técnica porque com a técnica a gente vai conseguir refinar mais essa mudança, né, Maria? Então, a primeira técnica que eu Uhum. coloquei aqui é a técnica de rever o seu ciclo de amizades. Isso é importante, isso é desafiador, porque às vezes a gente está muito acomodado em algum ciclo de amizades. O que é qual que é o seu ciclo de amizades hoje? É um ciclo de amizades mais pessimista, mais otimista, com pessoas que querem crescer, que querem evoluir, ou com pessoas que só criticam, que só reclamam, né? Vou espirrar. Espirra, saúde! A Tainá aí. É Oi, rinite, Tainá. pessoal, não é coronavírus. Não é rinite, pois, provavelmente. Então, rever o nosso ciclo de amizade significa que a gente está em busca de algo melhor, a gente pode respeitar nosso ciclo de amizade. Não tem problema, cada um no seu um processo de mudança. Porque tem gente no processo de mudança que quer começar a criticar os amigos. Quer criticar os amigos, quer criticar porque eles não pensam de calma, cada um no seu processo de mudança. Então, iniciando o seu, você tem que, consequentemente, se conectar com pessoas da sua sintonia de pensamento. Ai, minha espinha. Saúde, saúde. Obrigada. Então, é assim, o seu próprio exemplo é perfeito, Maria, porque tenho certeza que você ali naquele momento de dificuldade, você teve pessoas que te motivaram. Você teve E eu pessoas mudei ali. o meu... Não é nem que eu mudei o meu ciclo de amizades, mas eu fiz um outro ciclo de amizade. Então, eu acabei, que nem minhas amigas eram mais da festa. Eu acabei, por estar correndo, eu acabei indo num grupo de corrida, que quem quiser ir é bem legal, é do Adidas Runners, é tudo de graça. Procurem na internet, é ótimo, tem vários grupos. E eu fui lá e eu conheci muita gente. E essas pessoas passaram a ser o meu ciclo de amizade. Então, na sexta-feira, eu não queria dormir tarde, porque sábado de manhã eu ia correr. No sábado, porque domingo de manhã eu ia correr.
E eu me encontrei com pessoas que tinham a mesma proposta de vida que eu. Não sou uma pessoa fit, que vive de salada, dieta, não sei o quê. Só que correr pra mim é uma coisa prazerosa. E Aí, pra mim, ir pra balada, eu não ligo. Eu tive a época que eu ia pra balada. E nessa época eu andava com as minhas amigas na é, balada. E eu não substituí essas amigas. Elas continuam isso. tendo o espaço delas, mas É como importante eu você ter tava num falado isso. momento diferente da minha vida do delas, eu expandi o meu ciclo de amizade Sim, para pessoas que estavam sim. passando pelo mesmo momento que eu, ou que tinham os mesmos interesses em comum no É. momento. É importante você falar isso porque as pessoas em processo de mudança, elas tendem a negar o ciclo de amizade que elas se encontram no momento, até criticar, julgar. E isso assim, não vai trazer benefício nenhum, tanto para o ciclo de amizade quanto para você. Então, é exatamente isso que você fez. Você expandir, você ter um novo ciclo de amizades, E eu ainda levei alinhado minhas com essa. amigas para correr. Olha, tá vendo? É o poder da influência positiva, Eu gente. tentei, não deu super certo, mas eu tentei. Hum. Cada um no seu processo, né, Marinha? Aí, esse é o primeiro passo, então, pessoal que está assistindo, você rever o seu ciclo de amizades para você alinhar com pessoas que estão nesse processo de mudança, que estão buscando uma mudança que você deseja. Isso é importante para elevar sua sintonia. Tem aquela frase, né? A famosa frase: você é a média das pessoas com quem você convive. É essa frase, basicamente resume essa ferramenta. A segunda ferramenta, que é importante a gente falar também, é você elevar o seu padrão de pensamento. E aí você vai atuar até um pouquinho aqui, viu, no primeiro campo, que você não controla muito. Porque tem assim, dentro da linha dos pensamentos, dependendo do seu padrão, você vai produzir uma química, e nessa química você vai se tornar mais pessimista, vai diminuir sua energia. Então é através da ciência que a gente explica também, não somente da energia. E Eu aí tinha vai. como o meu exemplo da corrida, que eu tava pensando que não era um bom dia, que ia dar tudo errado. E eu coloquei na minha cabeça, não, pense positivo Isso, e vai dar perfeito. certo. Então, assim, tem técnicas para isso. É que você foi no inconsciente, conseguiu, perfeito, ótimo. Mas com essa mudança de padrão de pensamento, elevar o padrão de pensamento, você vai mudar a química do seu cérebro e você vai conseguir encaixar uma palavra melhor para essa digestão do pensamento. Então, como é que você pode fazer isso? Uma música, por exemplo. É muito individual isso, tá, pessoal? Eu estou falando e o melhor método, como eu falei, é o seu. Né? Você tem que ir testando. Eu estou sugerindo. Mudança, música, por exemplo. Você vai mudar, colocar uma música agitada, vai dançar, vai curtir a música, vai mexer seu corpo. Seu corpo vai produzir, seu cérebro vai produzir endorfina, dopamina, você vai se sentir mais feliz, mais realizado. Pode fazer uma prece, se conectar com algo que você acredita maior. A prece, às vezes, a pessoa vincula muito com Deus, como a fé mesmo, como você disse. Só que a prece é um diálogo interno. Você vai conversar com você mesmo. Né? Tem um diálogo interno, é importante, porque você vai acabar elevando seu pensamento. Você vai acabar se tornando mais otimista, direcionando mais sua palavra, fazer algo que te motiva, o seu próprio exemplo, a corrida que estava te motivando naquele momento. Nós somos movidos por motivação. Claro que tem o campo da ação, que é a conclusão da motivação. Sem ação, a motivação morre ali. Então tem que partir para a ação, né? Então esse é a segunda ferramenta que funciona muito para mim. Essa ferramenta funciona demais para mim. Em dias que eu estou com um padrão de energia muito baixo, que as pessoas, às vezes elas conhecem a gente, elas acham que a gente está naquele padrão de energia alta o tempo todo. E Muito sempre pelo tudo contrário. ótimo. Muito, muito pelo contrário, pessoal. Os problemas, os desafios, eles vêm para evoluir, para a gente dar o próximo passo. Se você está interessado em dar o próximo passo e evoluir, ótimo, vão vir maravilhosos desafios para você. Ó, a Mayara falou aqui, ó, a parte mais difícil é conseguir controlar a mente quando está rodeado de pessoas. Exatamente, exatamente isso, Mayara. Se for uma rotina, por exemplo, no trabalho, que você não controla, você monta o seu reduto com você mesmo. Você vai para um local só seu, tem essa reflexão, monta o seu mundinho, digamos assim. E com o tempo, no ciclo de amizades, que tem rotina que tem local que a gente não escolhe. A gente está trabalhando ali, vão ter aquelas pessoas, ponto. Só que com o ciclo de amizades, com novas conexões que a gente for fazer com esse padrão de mudança que a gente quer para a nossa vida, consequentemente a gente vai se sintonizar, a gente vai se conectar com pessoas nesse padrão.
E né? eu acho que essa questão das pessoas negativas em volta, eu sou dentista e eu sou especialista, trabalho com implante. E esses dias eu tava atendendo uma paciente, terminei de atender ela lá, porque tem todo tipo de pessoa. Tem gente que fala que não sente nada, tem gente que fala que é horrível. Cada um fala uma coisa. Ela fala, ai, porque é tão sofrido, tem que vir, tomar anestesia, não sei o quê. Eu falei, gente, mas. E eu já tinha feito um nela, ela veio pra fazer um outro. Aí eu falei pra ela, e ela era uma pessoa bem negativa, eu sempre converso disso com ela. E aí eu falei pra ela assim, olha, o que é sofrido é uma pessoa que tem que ficar a vida inteira sem o dente. Pensa em quantas pessoas não estão por aí morrendo de vontade de ter uma oportunidade como a sua, de vir fazer um tratamento, poder sorrir de novo, poder ter o prazer de comer de novo. Você mesma fez outro implante, nem lembrava dele, agora veio aqui fazer outro. Aí ela parou, ela falou, nossa, é verdade, né? Falei pra ela, você precisa ser mais positiva, pensar de maneira mais, né? Sim. Ela falou, nossa, é verdade, você tem razão, sou muito negativa. Então, mas é E isso. às vezes você dá um toque na pessoa, não precisa ser de uma maneira rude nem nada. Você dá um toque assim pra pessoa fazer uma autorreflexão. Você não precisa falar, nossa, você é negativa, olha o que você tá falando. Você Sem dá um julgamento, toque conforme primeiro a que a gente pessoa falou. refletir, fazer uma Isso mesmo, autoavaliação isso e mesmo. falar, ela mesma vai falar, poxa, é verdade. Eu sou uma pessoa negativa pra mim e pros outros. Sim, E isso é verdade, isso, que nem ela falou, essas coisas refletem no meu trabalho. Você fica, assim, você trabalha normal, mas que não, você fica, nossa, você só vem aqui, você faz isso, 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 e ela reclama, aí você fica, nossa, mas sim. poxa. A Calendra falou aqui, ó, não sou negativa, mas tenho pânico de dentista. Calendra, depois a gente conversa sobre isso, Calendra. Isso aí é mais profundo. E a Maria, pelo pouco que eu conheço, é uma excelente dentista. Ó, a Adna falou que exercícios em casa mesmo são grandes aliados. E o Adna, Bruno falou da meditação. isso, da Aí um meditação, pouquinho que é mais a pra cima. ferramenta que é a ferramenta que aplicou para ele. Então é ótimo. Então para ele é ótima, para mim também é muito boa. Lembrando Pra que mim, meditação. meditação, as pessoas elas têm uma imagem errada de meditação, né? Acha que é um Buda, um monge Tá ajoelhado. esperando Não, não é isso. flutuar. Meditar é um estado de presença, gente. É você fazer o que você está fazendo, estando presente ali naquele momento. Você pode lavar uma Você louça meditando. tá Você pode consigo fazer um mesmo. exercício. Isso. Você pode fazer um exercício físico meditando. Você pode respirar e pode criar esse estado meditativo. Vamos para a quarta ferramenta. Não, terceira ferramenta. A quarta é muito do que a Adna está falando, tá, gente? Aí nos comentários. A terceira ferramenta é a repetição de mantras e rituais. Atua muito nesse campo da palavra aqui, pessoal. Tá? Mantras e rituais. O que são os mantras, né? Mantra parece uma coisa mística, mas não. Mantra é uma frase feita que você vai repetir ao longo dos dias. Você vai repetir isso e falam que uma mentira, quando repete, se torna verdade. Para mim, não. Para mim, isso não faz sentido. Uma frase, quando é repetida, ela se torna uma verdade. Então, você vai repetir. Eu sou muito zero negativismo, tá, gente? Então, assim, uma frase repetidamente, repetida diário. Porque quando você vai repetindo a frase, você vai trazendo ela daqui, que aqui fixa pouco, tá, gente? E trazê-la para cá, pro coração. Quando você vai repetindo, você traz a frase para cá e você vai acreditando naquilo. Por isso que é importante a gente ter mantra no dia. A gente repetir esses mantras todos os dias. E faz efeito químico, faz efeito fisiológico, né? Que é um processo de ciência na sua cabeça. Não é nada da místico, não é nada abstrato. Isso é importante falar para as pessoas que são que acreditam menos, né, nesse processo, né? Então, os mantras e os rituais. O que são os rituais? Os rituais é a forma de você ter disciplina de fazer a mudança. O ritual é o que é? É você planejar a sua ação. Por exemplo, eu medito, mas eu tenho que ter um ritual para meditação. Eu tenho que falar assim, ó, eu vou acordar e vou meditar. Se eu não colocar isso como ritual e respeitar isso como ritual, eu acordo às vezes, vou na pressa para o trabalho e não medito. E aí meu padrão ele fica mais vulnerável. Meu padrão ele fica mais afetado. Normal.
Então, esse ritual é para você não se sabotar, para você detalhar, para você permanecer com aquela disciplina. Certo, Ivomar? Ó, Ivomar. Ivomar é meu pai, minha família inteira, vendo? Que beleza. Muito feliz, muito feliz. Então, essa é a terceira ferramenta que, nossa, é muito importante para mim. Mantra e ritual foi uma virada mesmo na minha vida. E muitas pessoas que conversam comigo, quando elas resolvem aplicar essa ferramenta, também tem muita resposta positiva. Eu A já li quarta isso em algum livro. Eu não é lembro Milagre qual da tem Manhã, será? de você ter um mantra, de você. Mas era mais Tá quando você cortando. quer. Pode ser. Acho que é. Quando você quer realizar alguma coisa, você repetir aquilo. Mas eu li o Milagre da Manhã, assim. Mas eu não gostei desse livro. Acho que sou a única pessoa que Isso, não também gostou. traz muito isso. É, opiniões. Ó, vamos voltar. A quarta ferramenta é importantíssimo também, que, nossa, eu sou essa ferramenta, basicamente, né? Atividade física e alimentação. Pessoal, o que a Maria falou, a própria história dela é o exemplo disso. Quando ela começou a atividade física, o que ela queria? Ela queria aquele desejo mais superficial de emagrecer. Tá tudo bem. O que importa é você começar. Mas depois ela foi vendo os efeitos químicos inconscientemente, Mas não. isso, emagrecer foi muito tempo antes. Foram, Sim, assim, 3 anos antes. E eu parei. Eu corri uns 6 meses e parei. Aí, depois de sim. 3 anos, eu retomei a corrida do zero. E não pensava em emagrecer. Não queria essa... Assim, é a última coisa que passava pela minha mente. E eu acabei me apegando de uma maneira absurda porque eu tive um outro sentimento, foi uma outra relação. Exatamente. Perfeito, Maria, perfeito. A atividade física, pessoal, ela transforma você quimicamente. Você fica com mais endorfina. Esse hormônio da endorfina é o hormônio que te deixa mais ativo, que te deixa mais alerta, que te deixa de bom humor. A dopamina vem muito forte, porque é a recompensa que você tem de concluir aquilo ali. Porque você realizar uma atividade física no dia é uma realização, é uma conquista, né? Então você vai ter uma resposta química muito positiva no seu corpo. A alimentação. Tem algumas estratégias alimentares que eu adoto na minha vida, que eu já estudo isso e que eu passo para os pacientes, para as pessoas que se conectam comigo. Quando elas adotam algumas estratégias alimentares, você vê que ela desinflama, você vê que, nossa, Bruno, eu adotei, por exemplo, o jejum intermitente, foi difícil me adaptar no começo, mas agora eu fico mais leve, eu penso de maneira mais clara. Todo mundo já sentiu, né, com alguma alimentação, com alguma comida que come, aquela leseira depois, né? Aquela leseira, aí incha a barriga, aí dá uns gases. Isso é normal, pessoal? E, pessoal, isso não é normal. É uma alimentação que está te inflamando. Então, estratégias alimentares é importante junto com a atividade física. Mas a atividade física é carro-chefe para mim. E eu queria fazer uma observação sobre atividade física. O mais importante da atividade física, na minha opinião, é você achar uma atividade física que você ame. Exatamente. E então, seja a dança, pode ser a zumba, o jazz, o vôlei, o futebol, o basquete, a corrida, a academia, que seja, mas você se encontrar em uma atividade física, porque como eu falei no meu exemplo, antes eu fazia uma coisa, eu comecei a atividade física para emagrecer. Isso é uma coisa que não me trazia prazer. Assim, tinha dias que sim, mas tinha dias que nem uma pessoa que detesta academia, mas vai na academia. Eu vou na academia porque eu quero emagrecer. Você tá colocando uma coisa que você detesta muitas vezes na sua rotina, que você tá lá pensando em quantas calorias você tá queimando, você chega pensando na hora de ir embora, né? E aquilo não te gera o prazer que deveria gerar. Então, ache e procure uma Sim, atividade física que realmente te traga prazer. perfeito, Tem muitas opções. Alguma você vai se perfeito. encontrar. Claro, fazer uma musculaçãozinha. Eu detesto academia. E eu comecei a fazer mais fortalecimento, essas coisas por causa da corrida. Então, eu amo tanto a corrida, me faz tão bem que eu comecei a fazer uma coisa que eu nem gosto. E hoje em dia, honestamente, eu já nem ligo mais, porque é uma coisa que me ajuda a correr.
que é Perfeito. e eu gosto tanto da corrida que fazer isso pra mim nem é problema. Uma coisa puxa a outra, né, Maria? Então, assim, é, eu era muito acima do peso. As pessoas que me veem hoje falam, nossa, como assim, né? Mas eu era muito acima Quem do é você? peso. Eu era muito acima do peso e, por muito tempo, voltando no poder da palavra mesmo, por muito tempo eu tinha essa palavra na minha mente quando eu ia fazer exercício físico. Eu odeio academia, eu odeio isso. Isso carrega uma energia que não vai conseguir. Então, se permita. Claro, se depois de você persistir uma semana, duas, 3 semanas, você chegar nessa conclusão, olha, realmente Sim. alterna. Alterna, vai para outra atividade física. O importante, como a Maria falou, é você fazer. E uma última observação. Não se cobre, porque quando você vai Exato. começar uma atividade nova, você não vai ser o melhor naquilo. Você pode ser péssimo naquilo, mas se aquilo te dá prazer, faça. Faça, Sim, treine, que você vai evoluir. Você pode fazer qualquer coisa na vida. sim, Não é porque a gente vê, por exemplo, desenho. Tem gente que nasce com um dom absurdo de desenhar. Tem gente sim, que vai começar a aprender a desenhar, é um desenho mais feio que o outro. Só que a pessoa vai treinando, aquilo vai evoluindo. E ela pode ser tão boa quanto a outra. Não é porque ela não tem facilidade sim. naquilo que ela não pode fazer. É, Então, eu acho que um tudo na exemplo, vida a um gente exemplo aprende. perfeito que você falou, Então, não se desculpa, cobre perfeição. perfeito. Desculpa, pode ir. Exato. Não, perfeito, Maria, você foi perfeito. Não se cobrar a perfeição, é exatamente isso que é uma mensagem muito importante para a gente conseguir concluir o hábito mesmo, né? Se a gente cobrar a perfeição, puxa um exemplo mesmo que é bom exemplificar para as pessoas enxergarem. Eu tenho um hábito normal para mim, para academia treinar, para mim é normal. Então, eu estou treinando ainda aqui, comprei uns elásticos, estou me virando. Então, o que que acontece? Veio uma amiga minha que desenha super bem. E ela falou assim: Nossa, é muito fácil para academia para você, treinar para você. É muito fácil isso. Como é que é fácil? Eu falei: Olha, como é que é fácil você desenhar? Por que que é tão fácil você desenhar? Para mim não é fácil. Porque você começou, você treinou, você se deu oportunidade, você não se cobrou para isso, você respeitou o seu processo de evolução. E é a mesma coisa com a atividade que qualquer mudança na vida, gente. Qualquer mudança. Não comece pelo final, comece pelo começo. Se você começar pelo final, é a tua Sim. ansiedade projetando, não é você, tá? Se controle. Então, gente, eu vou chegar numa técnica muito boa mais para frente. Não saiam, tá? Que para mim é a melhor técnica de todas. Né? Eu tenho uma Então, péssima notícia. ai, Nossa, tá temos acabando. três Tá minutos de acabando. live. Mas, ó, só tem mais 3 técnicas. Eu vou sintetizar aqui. Sintetizar. Eu vou direto para a técnica boa, para a técnica que é, para mim, é o ponto chave, tá? Tem uma técnica chamada DQR. É uma técnica De parecida com a do que Augusto Cury, que ele é referência em gestão de emoção. Então, essa técnica, o que é a DQR? É você duvidar, questionar e ressignificar. Então, quando vem um pensamento na tua cabeça, que você faz na palavra? Você aplica DQR. Você duvida daquele pensamento. Esse pensamento é meu mesmo? Eu mereço? Eu quero esse pensamento para mim? E aí você questiona. Como é que eu vou mudar? Tem como eu mudar? Tem outras visões de mundo através daqueles 3 passos do campo da palavra que eu passei para o pessoal. Quem não anotou, perdeu. Tô brincando, depois vem falar comigo. eu vou deixar a live salva. Tá, perfeito. E o R é ressignificar. É você ressignificar. Então você duvidou, você questionou e agora você vai ter a ação de ressignificar. Você vai trazer uma nova palavra para esse pensamento, uma nova digestão para esse pensamento. Essa técnica, para mim, é a técnica que eu vejo que mais dá certo com todo mundo que eu observo. Com todo mundo que eu observo, que eu acompanho, é a técnica que mais dá certo. Ela tem o pensamento, opa, DQR. DQR, vamos lá, DQR. Aí duvida, questiona, quando vê, nossa, já desarmei já. Então, para mim, essa é a técnica cereja do bolo. Quem acompanhou até o final já tá com essa técnica na mão já. É isso, tem mais algumas coisas, tem os hormônios. A gente poderia falar muito aqui, Maria, A gente muito. vai ter que marcar outra live. Vamos marcar outra live, não tem problema. Eu queria saber se todo mundo gostou aí do Eu amei. feedback das pessoas. Eu amei também, porque muito do nosso aprendizado é ensinando. E a gente tem que viver esse aprendizado. Eu vivo esse aprendizado, então está muito claro na minha cabeça. Eu queria passar de uma maneira didática para vocês poderem aplicar. E aí eu queria saber depois do direct, ver as respostas,
ver o que vocês acharam, ver se deu certo determinada técnica. O feedback de vocês é muito importante, porque eu e a Maria, a gente tem propósitos semelhantes, por isso que a gente se conectou, de ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas de acordo com o que a nossa vivência traz para nós. Né, Maria? É, E eu estou da muito melhor feliz com esse maneira convite. possível. Eu Muito amei que obrigado. você aceitou. Muito obrigada por vir. Eu aprendi muito e mudou a minha mente para muita coisa. E Que vou bom. colocar o DQR na minha vida. E Perfeito. a live vai encerrar em 5 segundos. Então, muito obrigada, Bruno. E muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui. A live